Dudu! E a gente abre esta edição dos Donos da Bola, edição de terça-feira, falando de América. Polêmicas ontem no Horto, veja. O time da casa desperdiçou a chance de abrir o placar algumas vezes. Na finalização de Martínez, em que a bola acaba quicando e atrapalhando o goleiro Léo Jardim. Depois na bola na trave de Rodrigo Varanda. E na sequência, o goleiro do Vasco aparece para fazer grande defesa no chute de Martínez. Era a blitz americana. Zé Gabriel perdeu a bola no meio e Varanda finalizou. Léo Jardim apareceu novamente para salvar. E quando tudo parecia estar dominado pelos lados da equipe mandante, o zagueiro Iago Maidana foi expulso aos 49 minutos após atingir o rosto do atacante Verratti. Lance que rendeu muita reclamação por parte da equipe alviverde. Y el árbitro después va y empieza a revisar, empieza a revisar. Y como dijo el presidente, dos hombres de 1,90, 1,86 caen al piso. Es normal que eso, pero va bola, saca bola, posiblemente con mano, toca cara, pero no es codazo, no es agresión, no es roja, es amarela. No segundo tempo, com um homem a mais, a equipe comandada por Ramon Dias se assanhou na partida. Começou a dominar as ações do jogo. Pablo Verratti apareceu para o jogo e começou a dar trabalho para a defesa americana, com direito à bola na trave e tudo mais. Mas o protagonista da noite foi mesmo o meia Jair, que aproveitou um cruzamento de Paulinho para desviar a bola de calcanhar. Y lo entendió y está dando el máximo como lo están dando todos. Así que los hablamos, tenemos mucho diálogo con los jugadores, mucho diálogo, que comprendan que acá no es uno, sino somos un grupo de jugadores que necesitamos a todos para poder salir de esta situación. Estoy contento por él y por todo lo demás. Após a partida, o clima ficou mais quente ainda. Os dirigentes do América, Marcos Salum, Euler Araújo e Fred Cascardo, cercaram a equipe de arbitragem, encabeçada por Ramon Abate Abel, que foi escoltada pela polícia até os vestiários do estádio. Além disso, Salum ainda concedeu um pronunciamento com declarações fortes e falou sobre um favorecimento à equipe do Vasco, reclamando sobretudo da expulsão de Maidana e uma possível falta não marcada a favor do Coelho no lance anterior ao gol. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte: a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A equipe Cruz Maltina conseguiu o objetivo tão sonhado. Uma importante vitória no finalzinho da partida na Arena Independência. Com esse resultado, o time saiu da zona do rebaixamento. Agora está na 15ª colocação e fica aquele alívio para o time de Ramon Dias e também para o torcedor vascaíno. Já a torcida americana vive um verdadeiro pesadelo. O time segue na 19ª colocação, mas agora com 7 pontos de diferença com relação ao 18º colocado, que é o Santos. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir intentando. Cuando llegamos estábamos a la misma diferencia, creo, de ahora de la zona de Sali. Vamos a... Si últimos 5 jogos, salvo Bragantino que no lo hicimos bien, los otros 4 jogos el equipo jugó bien, con intensidad, peleó, brigó, consiguió dominar por momento al rival, el rival también nos dominó, pero competimos bien, a la altura, no merecemos estar ahí, pero lamentablemente estamos en una situación y vamos a seguir peleando hasta el final. Olá, em primeiro lugar, boa tarde a todos aos que estão chegando agora e os que ainda vão chegar, boa tarde também. Deixa eu dizer uma coisa, eu fico muito à vontade para falar do Salum, porque eu tenho pelo Salum uma admiração gigantesca, gigantesca. Várias vezes com ele ou sem ele por perto, eu falava, só não tinha que ser o governador do meu estado. Acho o Salum um baita de um dirigente e dirigentes bons, competentes também erram e as consequências dos erros de repente direcionam para um rebaixamento e está tudo certo. Tá? Nem todo time que cai simplesmente porque tem roubo, tem treta no clube, etc. e tal. Pus a placa de cabeça para baixo para ver se você está prestando atenção. Então o que acontece? Então eu fico muito à vontade para elogiar ou criticar o Salum.
para dar uma informação mesmo que o Salum ou o América não queira, como demos aqui daquela confusão no vestiário, depois o Salum até me explicou e tal, e aí fica a versão dele contra a versão que recebi na oportunidade aqui da minha fonte. Agora, não faz o menor sentido, honestamente, não faz o menor sentido reclamar, por exemplo, da expulsão do Maidana. O Maidana ergueu o cotovelo e acertou o rosto do jogador, é para expulsão, tá certo. Tem outros lances que a gente vai mostrar aqui que também não fazem sentido. Agora, o que efetivamente foi um escárnio foi o Salum falar que existe uma operação para salvar o Vasco da Gama. Isso é um negócio medonho. Não há operação para salvar o Vasco nem para derrubar o América. O que deixou o Vasco na situação que estava e que tirou o Vasco da zona de rebaixamento foi que eles contrataram, reforçaram o time, acreditaram e tal, e aí conseguiram, se organizaram e saíram do rebaixamento. E o que está empurrando o América para o rebaixamento foram erros consecutivos cometidos na temporada. Não tem operação para derrubar A ou B. Arbitragem incompetente tem, gente corrupta em todos os segmentos tem, mas não há. O Salum não tem como dizer isso se não tiver prova para apresentar daqui a pouco. E ele pode sofrer, inclusive, sanções pesadas do STJD. Então, tem que ter muito cuidado com o que diz, principalmente um cara que é muito respeitado no meio do futebol, como o Salum. Eu tive a oportunidade, agora há cerca de uns 2 meses, de estar em Porto Alegre, no escritório do Fernando Carvalho, maior presidente da história do Internacional. Me sentei à mesa com o Fernando Carvalho e ele, inclusive, elogiou demais o Salum, que é presidente de uma SAF, de um clube que tem pouca torcida, mas por causa do trabalho do Salum, ele é muito ouvido, respeitado pelos demais dirigentes. Mas não faz o menor sentido o que o Salum fez ontem. O América não vai cair porque tem uma operação para salvar o Vasco, mas por incompetência de todos que estão aí no América, que a gente respeita, mas entende que erraram e muito na temporada. Daqui a pouco nós vamos falar mais disso, mas antes deixa eu só falar de torcedor apaixonado que faz loucuras pelo seu time, e a Blink é apaixonada pelos seus clientes, tem na minha casa, por isso a Blink meteu pressão e deu a louca na Iris, que ela tá aqui, ó, tá doidona. É oferta especial para você navegar com 750 mega por apenas R$ 129. Atenção, 750 mega por R$ 129. É isso mesmo que você ouviu. Chega de bola na trave, vai marcar um golaço agora com a sua conexão que não vai travar nunca mais. Porque quando você não tem Blink, sua conexão trava! Agora, se tem Blink, não. Ela fica rápida e tem cashback, tem desconto nas melhores marcas como a Blink Multi, além de todo o benefício da ultra velocidade da fibra ótica. Então você pode correr, que a oferta é por tempo limitado. Na velocidade da Blink, eu digo que até o dia 30 de setembro, 750 mega por R$ 129, a solução para os seus problemas de conexão estão agora na cara do gol. Com a Blink, a Iris está doidona, deu a louca na Iris. Você vai pagar muito menos e aproveitar porque deu a louca na Iris. Vem pra Blink, porque na minha casa é Blink, ela é boa demais. Eu queria ver a expulsão do Maidana aí, por gentileza, Andrezão. Taca ali pau na tela que eu preciso agora ouvir meus convidados mais que especiais, meus comentaristas mais que especiais. Eu começo com o Thiago Fernandes. Thiago Fernandes, essa expulsão do Maidana, na sua avaliação, você que é um grande árbitro, foi justa? Foi justa, HG. Quando o Salum fala em operação para salvar o Vasco, eu fico triste em ver o Salum tentar distorcer o que tem sido a realidade. A realidade é que uma das coisas que salva o Vasco é a incompetência dele próprio. A montagem de um time de forma equivocada, as escolhas equivocadas para o decorrer da temporada, a permanência do Wagner Mancini em um período em que ele já deveria ter saído. Então, os erros são do América, não da arbitragem. Os erros são dele, Marcos Salum, são do presidente Alencar, são do Euler, do Fred, é de toda a diretoria do América. E aí não dá para responsabilizar a arbitragem por um lance como esse, em que o Maidana foi corretamente expulso. O torcedor americano sabe quem é o verdadeiro responsável pela campanha muito ruim do clube na temporada. Gostaria de ouvi-lo
Elton Novaes. Sobre a expulsão, as declarações do Salum e tudo que só você viu. Eu acho que sobre a expulsão é uma bobagem a gente pegar e ficar martelando nessa tecla que é muito clara a expulsão. É brigar com as imagens sobre a situação do Maidana ter feito uma bobagem dessa. É evidente e é clara que seria revisada pelo VAR. E eu até lembro de um lance a respeito que ele está falando ainda dessa operação para salvar o Vasco. Num lance entre Vasco e Grêmio, o Jair, que marcou o gol da equipe vascaína, foi expulso também por esse mesmo árbitro numa revisão e uma cotovelada. Então, assim, o Vasco já foi também penalizado por uma expulsão do Jair num lance bem parecido que o árbitro não viu no primeiro momento e viu depois, pelo VAR, com a ajuda do VAR, teve essa expulsão do Jair no jogo contra o Vasco e Grêmio. Agora, falando a respeito do América, quando você pega o primeiro tempo do América, foi aquilo que a gente falou, a gente não sabe que América que vai entrar em campo. E entrou um América que conseguiu anular grande parte do sistema vascaíno e criou as melhores oportunidades. Foram 13 finalizações ao gol, com 7 intervenções do goleiro do Vasco, Jardine, que foi muito bem na partida, fechou o gol. O América, então, teve inúmeras possibilidades de sair à frente antes mesmo da expulsão do Maidana, para não ter esse tipo de reclamação. E quando vem apontar para um sistema que é criado para salvar o Vasco, pessoal, vamos lembrar que nos últimos 10 anos, essa equipe, o Vasco, caiu 4 vezes. E em uma que caiu, ficou lá 2 anos. Então, se existe um sistema, esse sistema para ajudar o Vasco está sendo falho tem uma década. Então, não existe essa questão. A gente pegando os últimos jogos do Vasco, pode fazer o recorte dos últimos 10. Eu não vou pegar recorte só dos últimos 5, 3 jogos do Vasco, não. Pega o recorte dos últimos 10 jogos do Vasco. Chegou um novo treinador que deu uma nova áurea a essa equipe do Vasco. Chegaram reforços que deram um novo pique para esse time do Vasco. E o América não foi capaz de bater o Vasco logo no primeiro tempo, quando tinha conseguido anular. E o nervosismo pós-expulsão tomou conta do Vasco. E aí depois, as declarações do Juninho, que eu adoro o Juninho, acho um cara assim extremamente profissional, de uma capacidade absurda, um dos maiores da história do América. E o Salum, que para mim é o melhor dirigente do futebol mineiro, entrou numa pilha totalmente desnecessária, mudou o foco totalmente. O América, gente, ele já tomou 50 gols no Campeonato Brasileiro. O América tomou 50 gols no Campeonato Brasileiro. Estamos na 24ª rodada. 50 gols dá uma média um pouquinho superior a 2 gols por partida. Nenhum time salva com uma média tão ruim. Ô Valu, um dirigente como o Salum, que eu disse aqui, merecedor de menções por grandes figuras do futebol brasileiro. Peraí. Não, desculpa. O que é? É porque estava vazando um hino do Atlético, no fundo. Beleza, podemos continuar. Tá. Então é o seguinte, respeitado, admirado por vários, por nós aqui inclusive, tem que ter cuidado, né, Valu? É uma declaração muito forte, se você não tem provas, e ele seguramente não as tem, não dá para soltar isso. Palavras ao vento, que é a música mais chata que existe, aquelas palavras. Mas não dá pra ficar metendo palavras ao vento. É chatíssima essa música, cara. Essa música é chatíssima. Poxa, tá. Ela só fica falando palavras. Isso não pode ser uma música. Que amargo, Quem que é essa música? Da Cássia Eller, né? hoje. Não, a música é chata. Eu adoro a Cássia Eller, mas essa música é chatíssima. Mas então fala do Salum e das declarações que realmente passaram do ponto, Valuzeiro. É isso, boa tarde pra você, nossos amigos telespectadores. Antes, só 3 abraços, rapidinho. Você pode fazer o que você quiser, Um até tirar a abraço roupa no pro programa. baiano lá do Sagrada Família, pra dona Iraci, também que nos assiste. E o principal abraço de hoje pro meu irmão de arquibancada, o Gão, pelo passamento do seu pai. Muita força para você e para sua família. Somos amigos desde os tempos de arquibancada, quando nem sonhávamos em estar na TV, o Gão. Força para você. Bom, para falar a respeito dessa declaração do Salum, como disse o Elton, né? Como disse também o Thiago, eles já foram muito bem nessa questão. O América pagando, eu já disse em outras oportunidades, bem lá atrás, a montagem do elenco para este ano foi falha. O América apostou numa base já muito envelhecida do ano passado, que conseguiu ir bem no Campeonato Brasileiro, mas que
o nome mesmo já diz, né? Uma base envelhecida. Até o próprio Juninho, que é um jogador histórico, como disse o Elton Novaes, mas o América não pensou em peças. E hoje a gente vê, por exemplo, Marcinho, lateral direito, onde está essa altura do campeonato? Apostou no retorno do Pedrinho, apostou no Casares, meu Deus, Casares não consegue dominar uma bola. Renato Kaiser, onde estão? Então, assim, além da montagem do elenco, jogadores que chegaram não conseguem ajudar o América nessa situação, que no momento América e Curitiba, existe uma luta para mim do 10º até o 18º contra o rebaixamento, e o América e o Curitiba neste momento vão se afastando desse bloco. Gostaria de ouvir também o grande Thiagão, que está por aqui. Mas antes, ô Thiago, olha esses lances aí que o América está reclamando. Olha na tela lá. Olha lá. Olha lá, primeira... Não é esse lance não. Essa falta aí aconteceu e tal, não tem isso aí indiscutível, né? Mas nós temos outro. Vamos mostrar. Calma que nós vamos mostrar. Olha lá, essa falta aí não foi dentro da área, foi fora. Olha lá. Nem falta foi, né? Nem falta foi, né, Nem gente? falta foi. Ele encosta a mão ali, mas... Olha lá. Não foi nada, não foi nada. E agora o lance do Felipe Azevedo também reclamado. Vamos lá. Dá para colocar... Mas isso aí chegou a acertar? Acertou. Chegou a acertar. Mas não é falta, Everton. Não é falta porque ele abaixa, né? Para tentar cabecear a bola. Primeiramente, boa tarde para você, o pessoal de casa aí. Sobre o América ontem, algumas coisas me assustam. Primeiro, no lance ali do Maidana, o que me assusta é que o Bandeira nem falta deu, né? Já o erro da arbitragem ali, o VAR entrou na hora para corrigir um erro. Para mim foi... Eu posso fazer o advogado do diabo? Sim. Posso. É porque eu acho que a posição do Bandeira, pela proximidade, a visão dele, ele fecha no... que é um frame de segundo, né? A visão do árbitro. Por ele estar muito próximo, eu acho que a visão dele foi para o movimento de pés do futebol. Movimento de pés e perdeu a cotovelada. É só advogado do diabo. Eu falei que eu ia fazer esse advogado. Thiagão, pode continuar. Mas acho que mesmo assim, viu, Elton, se a gente vê a cotovelada, ela é muito clara. Sobre esse lance aí que a gente tá vendo aí agora, pra mim não foi nada, nem falta isso aí. O Pedrinho valorizou ali. Ali porque o América já tava reclamando. Thiagão, né? foi então, por causa dessa falta aí que teve a discussão e o Felipe Azevedo foi expulso. Então assim, o América, ele tá muito perdido. Eu também gosto muito do Salum. Me assusta muito essa fala do Salum aí. Só que assim, o Salum, como qualquer outro dirigente, erra. Acho que a montagem do elenco, como o Valu disse, desde o ano passado, foi assim, uma montagem errada. Não que a palavra seja soberba, mas acho que o América foi muito convicto que com as últimas 2 temporadas, esse ano poderia montar um elenco ali, vamos dizer assim, né, popularmente, meia boca, que daria para aguentar a Série A e renovar talvez na próxima temporada. Está pagando pelos erros anteriores aí. E o Salum, ele fez ali o que qualquer dirigente experiente no Brasil faria após o jogo. Uma cortina de fumaça. Vamos reclamar da arbitragem, para mim, sem nenhum sentido, sem nenhuma razão, somente para desfocar do jogo. Se a gente for pegar a montagem do elenco do América, o América tem 5 ou 6 centroavantes, todos contratados depois do início do Campeonato Mineiro. E nenhum deles é titular. Quem é titular é o Mastriano, que já estava aí desde o ano passado. Já é um dos primeiros erros. E outros jogadores aí que o Valu já apontou. Aí a gente vê o Casares também. Que Não, mas fizeram um barulho pra caramba aqui do Casares, Thiagão. Tá chegando o Majin Buu, fase 3, tá forte, tá trincado o escambau. E é isso aí que a gente viu. Quem falou isso? Não, Melhor ou não, faça uma consulta Melhor aí. ou não com o Benítez? Claro que não, irmão. Não consegue. Porque não consegue dominar. Não joga. Pois é, mas aí é questão do treinador, O né? Benítez não joga. Aí é questão da montagem de grupo, O Benítez né? nem entra em Pois campo. então. Mas aí é a Operação Vasco Eu ainda. prefiro um cara que entra em campo, mas Aqui. também acho que a culpa é do América. O América... Mas entre Casares e Benítez... O América, convenhamos, né? Virou um grande centro de recuperação. Físico e psicológico, né? O Everton. Virou um grande centro de recuperação. Recuperação física e psicológica. O América acreditou muito em portabilidade de futebol e não fez, por exemplo, a aposta no time mais físico. Pode ter seus limites técnicos como o Botafogo tem, mas fisicamente o Botafogo sobra. E hoje o futebol é muito físico. Time que não tem um aspecto físico sobrando dentro de campo, ele sofre. Ele sofre. É uma aposta que tem que ser feita. O América apostou em recuperar jogadores mais velhos, jogadores fora do peso, jogadores com problemas extracampo. E o América foi absorvendo. E o resultado disso aí está na tabela de classificação. Então não dá para apontar para terceirizar responsabilidades, não. Ninguém no América pode terceirizar responsabilidade.
Acho que essa queda do América, caso ela aconteça, e está próxima de acontecer, o América precisa refletir sobre os erros cometidos na temporada, resolver o problema para o ano que vem, caso caia na Série B, e para permanecer é praticamente um milagre, né? Mas enquanto matematicamente não tiver ainda a coisa resolvida, não vou ficar aqui fazendo em cima da cova, né? Eu não vou. Então, assim, está muito próximo do rebaixamento. Eu até digo que eu não apostaria um centavo na permanência do América. Agora, é repensar, parar de transformar o América num centro de recuperação física e psicológica e errar o mínimo possível e seguir nesse trabalho. E não adianta, ao final da temporada, demitir treinador e acreditar que um outro treinador vai chegar, que ano que vem. Não, aí deixa aí o Bustos, vai preparar o time para o ano que vem, errar o mínimo possível para chegar melhor na próxima temporada, porque a desse ano é para ser esquecida. Daqui a pouco você fala, Elton, porque eu tenho um recado para dar. O Elton fica assim, ó.